seu like, se inscreve no canal, você que está chegando agora. E é isso, vamos ver aqui tudo aquilo que você precisa saber. Estamos atrasados? Só um pouquinho, mas vamos lá. Signo de Capricórnio. Nove de ouros junto com a carta dos amantes. Muito bem, que mais? Por acaso caiu? Não sei se caiu uma carta. Tá, vamos lá, Capricórnio. O que eu vejo aqui pra você? A gente vem aqui na posição do teu passado recente, mostra que você fechou um ciclo, né? Que você colheu muitos frutos de alguma coisa, alguma situação. Eu vejo você buscando, né, novamente essa colheita aqui, ou você indo atrás dessa colheita. A carta dos amantes traz um caminho muito racional, tá? A energia que vem cruzando. Então eu vejo você muito focado aqui, né, ou no seu trabalho, ou nessa colheita de frutos, ou conquistar ou alcançar alguma coisa aqui na tua vida, no geral, tá? Como essa energia que a gente trabalha no geral, daqui a pouco a gente vai desmembrar trabalho, amor e família com o baralho cigano. Mas nesse momento você adapta a mensagem para a sua situação. Eu vejo você muito focado em conquistar, em formar, em ter essa colheita de frutos que você tanto busca e que você tanto procura, tá? Aqui, na posição do teu subconsciente, ou daquilo que você não está enxergando, a gente vem com 8 de espadas e no teu consciente com 9 de espadas. O que mostra aqui? Que dentro de você existe uma situação onde você tem se questionado muito, tá? Você está tentando fazer, ou você está tentando colher esses determinados frutos com o seu racional, simplesmente com o seu racional, porque 8 de espadas e 9 de espadas são duas cartas extremamente racionais. O que você não está enxergando nessa situação? Sua culpa, né? Então o 9 de espadas, ele mostra aqui que no seu consciente você tem muita preocupação, talvez você não esteja nem sequer dormindo direito, porque você está preocupado com alguma coisa, ou talvez com dinheiro, ou com a sua vida profissional, até mesmo porque o seu principal medo aqui é de você não conseguir ter dinheiro o suficiente, ou não conseguir ter aquela estrutura o suficiente. Então mostra como se eu preciso disso. E quanto mais eu preciso disso, mais eu corro atrás disso. Só que você está correndo atrás baseado numa culpa, ou talvez uma ideologia do desespero, ou do medo de faltar, e você está manifestando mais do mesmo, tá? Então, o que pede aqui? Primeiro, conselho do tarô pede que você equilibre o teu emocional. A carta da temperança, ela vem pedindo, olha, vamos equilibrar o nosso racional, o nosso emocional nesse momento. Trabalhar um pouco, diminuir um pouco esse desespero que você tem na sua mente, diminuir um pouco essa preocupação, tá? Respirar fundo, se estabilizar completamente aqui, para aí sim você passar para uma nova etapa na tua vida. Porque eu tô vendo que você tem grande capacidade de materialização e de manifestação. O que tá pegando aqui? O teu excesso de preocupação. Você tá tentando manifestar alguma coisa baseado no excesso do racional ou do controle da situação e da culpa, ou da culpa para alguns de vocês, ao invés de você buscar manifestar através do sentir, da emoção, do se conectar com a energia daquilo que realmente, o que eu quero para mim. E muitas vezes a gente quer coisas que eu quero manifestar uma coisa, mas eu quero manifestar isso por causa da sociedade, porque é um padrão, todo mundo tem, eu também quero ter. Mas a minha alma de verdade não é isso que ela busca, não é isso que ela deseja. Às vezes a tua alma ela busca uma outra coisa, por isso que eu sempre pergunto, o que é prosperidade para você? Prosperidade para você pode ser receber um salário mínimo e ter uma família imensa, feliz. Ou pode ser simplesmente receber 20 salários mínimos, ter uma vida feliz, mas talvez ter aquele carro na garagem, aquela coisa. Mas prosperidade para outras pessoas pode ser ter uma família farta, comida na mesa sempre, independente de dinheiro. Então, na sua alma,
olhando para você, para dentro de você, com toda a sinceridade do mundo, o que significa prosperidade para você? O que traz para você alegria de viver, realização? Será que é só o dinheiro que vai trazer realização para você, que vai trazer essa sensação de eu conquistei, eu sou feliz, eu sou grato? Quando você acorda de manhã, você vai caminhar na beira do mar, você olha para aquela, nossa, como eu sou grato por aquilo que eu tenho nesse momento. Como eu sou feliz por isso. Será que é só o dinheiro que vai trazer isso? O dinheiro talvez ele possa fazer parte disso, mas o dinheiro não significa a prosperidade em si. Então, aqui, será que eu estou tentando manifestar? Será que, o que eu estou correndo atrás dessa situação? Eu estou correndo atrás porque é aquilo que a minha alma realmente deseja? Ou é aquilo que talvez a sociedade de alguma maneira me impôs e pela minha mentalidade, e eu estou querendo correr atrás disso porque eu acho que é o certo apenas. Cabe, né, esse mês você fazer esse questionamento interno, tá? Para você ir. Até mesmo porque na posição do seu ecossistema a gente vem com a carta do Sol. E o Sol, ele vem trazendo todas as possibilidades. Eu posso dizer claramente para você, os teus caminhos estão 100% abertos, Capricórnio. 100% abertos para você fazer e para você realizar aquilo que você quiser, tá? Basta você realmente olhar para dentro de si e se questionar aquilo que você realmente quer. O 3 de espadas mostra uma pessoa tentando colocar o seu racional sobre o seu emocional. Então, de fato, aqui existe uma supressão do seu emocional. Talvez você esteja pensando demais, raciocinando demais, querendo controle demais por aqui, pela tua cabeça, não pelo teu coração, não por aquilo que você sente ou você acredita, tá? Então, sinceridade e honestidade para si mesmo, nesse mês aqui ele vai ser essencial. Dos teus medos, eu já falei que você tem muito medo de faltar. O 5 de ouros, ele fala muito dessa questão, eu acho que está faltando. Tenho medo, né? O medo da sobrevivência, que está muito relacionado ao primeiro chakra. E aqui a gente fecha com a roda da fortuna. Olha, você tem a chave nas suas mãos para você mudar, fazer a mudança que você quiser, no momento que você quiser. A roda da fortuna fala dessa mudança. Essa mudança, esse giro 360 ou 180, como você quiser chamar. Tá? Ele fala dessa mudança. Mas você precisa de ser sincero com a sua alma em primeiro lugar. Porque aqui tem muita energia mental, de controle mental. E o que o tarot pede de você é a carta da temperança. E a carta da temperança é buscar entender e raciocinar no meu emocional acima de tudo. Acima de qualquer outra coisa, tá? Vamos ver o que vem pra você. Vamos lá, o que vem pra você aqui? Trabalho, amor e família. Vida profissional, caiu aqui a cigana. Aqui. Vida amorosa. É engraçado, olha, a tua leitura tá bem parecida com a de Sagitário. Se você tem alguma coisa em Sagitário, eu recomendo que você veja depois que terminar esse vídeo. Não vai ver agora não, tá? Espera terminar aqui. Porque essa carta saiu exatamente na mesma posição. Eu embaralhei, as cartas saem praticamente as mesmas cartas, inclusive na primeira mandala, tá? O que mais? Vida profissional, vida amorosa, perdão, não, caíram muitas. E como caiu, eu vou... Vida amorosa. Bom, as inscrições da Magia da Prosperidade já se encerraram, tá? Mas se você quiser participar ainda, se você ficou interessado, quiser uma nova oportunidade, deixa aqui embaixo para mim nos comentários para saber se eu abro uma nova turma ou não. Se tiver pessoas suficientes, eu abro uma nova turma, tá bom? E aí eu aviso para vocês. Muito bem. Vida profissional. A gente começa com a carta da cigana na vida profissional. Vem com a carta da cruz e a carta dos ratos. Tá? Na tua vida profissional, a cruz aqui ela vem trazendo um fechamento ou uma oportunidade. Esse fechamento significa que eu vou ser mandado embora? Não necessariamente, tá? Porque a carta da cruz ela mostra um fechamento de um ciclo. Pode ser a finalização da tua vida profissional. Pode ser sim, porque a gente tem aí com a carta da foice dentro no centro da mandala, tá? Apesar de virem as mesmas cartas de Sagitário, o significado está bem diferente.
tá? Pode representar, sim, o corte ou a finalização de uma situação. E eu sinto aqui que você tá com muito medo, porque a carta dos ratos, ela vem representando aqui muitos medos. Então, ou um medo, ou um certo desgaste energético. Eu acho que nesse mês você vai estar muito mais pensando em você. Então, esse corte aqui que eu vejo, para alguns de vocês vai ser um momento que eu estou finalizando uma maneira de trabalho, ou tem uma situação aqui na minha vida profissional que isso tem sido muito desgastante para mim, eu estou de saco cheio, eu quero finalizar, eu quero mudar, eu quero... e aí a forma como você vai fazer essa mudança é o que vai variar bastante aí, tá? Cada um de vocês. Como não é uma consulta particular, é importante que você adapte a mensagem para a sua situação. A forma como você vai fazer essa mudança aí. E eu vejo que vocês vão estar mais pensando mais em vocês esse mês. Então, assim, eu tô pensando mais em mim, eu tô vendo que essa situação tá me trazendo um desgaste, eu não quero mais lidar com essa situação, então eu tô me preparando para poder encerrar um ciclo, ou talvez eu já estou encerrando definitivamente esse ciclo e partindo para algo novo, fazendo algo novo na minha vida, né? Então eu vejo muito isso daqui. É um desgaste energético ou um certo medo, talvez eu estou com medo, alguns de vocês, eu vejo dois grupos aqui, o grupo desse desgaste e o outro grupo eu estou percebendo aqui no meu trabalho, no meu emprego, que as coisas estão finalizando, que as coisas estão sendo encerradas. E, cara, eu tô aqui nesse momento onde eu tô encerrando. Eu talvez esteja com um certo medo daquilo que tá para acontecer ou dessas finalizações que vão acontecer aqui na minha vida, no meu trabalho, tá? Na vida amorosa, se você está em um relacionamento, eu vejo que a energia central vem a carta da foice, e aqui vem a carta do navio, tá? Eu vejo o seguinte, tem também uma mudança, um corte, a carta da foice, ela vem falando de finalizações, de cortes. Se você está lidando com pessoas que trazem muito desgaste energético para você, porque a gente vem aqui a foice cruzando com a carta dos ratos, se você está lidando dentro de um relacionamento em que esse relacionamento tem trazido muito desgaste para você, eu vejo você tirando da tua vida tudo aquilo que está trazendo desgaste, tá? Seja pessoas, seja situações, seja trabalho, seja o que quer que seja. Eu vejo nesse mês você fazendo uma limpa na tua vida, tá? Vejo você aqui, a carta do navio vem trazendo uma mudança, vem falando de viagens para alguns de vocês, ou fazendo uma mudança. Para alguns de vocês, se você tem um relacionamento à distância, é possível que você vá cortar esse relacionamento à distância, ou esse relacionamento à distância, ou a distância vai se encurtar, ou você vai eliminar isso definitivamente. Tem alguma coisa, tem alguma trava? Tô tirando essa trava. Mais ou menos isso que eu vejo aqui. Aquilo que está travando a minha vida, eu estou fazendo limpeza. Chega, você está muito nessa energia, não está dando certo, estou fazendo limpeza e estou indo embora, tá? Alguns de vocês eu vejo talvez vocês fazendo uma viagem, ou vocês passando por uma mudança aqui, uma mudança de casa ou de residência. Que mais que eu vejo aqui? Tô solteiro. Eu não vou te prometer que vai entrar alguém na tua vida não, tá? Porque as energias que eu vejo aqui, talvez entre, mas eu não sei... Não percebo que seja uma pessoa que venha para ficar na tua vida, não. Talvez pode ser mais uma aventura passageira, porque a gente vem com o navio, mas antes do navio a gente vem com a carta da foice. E esse cigano aqui é um cigano mais sensual. Não é um cigano porque a gente tem dois ciganos nesse baralho. É o cigano mais romântico, e esse cigano aqui é aquele cigano que não quer nada com nada, tá? Então eu vejo que essa pessoa é possível que seja uma pessoa passageira. Claro que se você quiser uma leitura exclusiva para sua energia, tem que agendar uma consulta particular. Aí o link está na descrição do vídeo. O que mais que eu vejo aqui para você? Embaixo, aqui, na vida familiar, a gente vem com a estrela, o sol e os lírios. Vida familiar aqui a gente vem trazendo muita paz, né? Eu vejo aqui, para você na tua vida familiar, trazendo paz, iluminação, você vivendo momentos tranquilos, familiares. Olha, independente daquilo que esteja acontecendo na tua vida pessoal ou profissional, eu vejo que você está sustentado pela tua família aqui. Dani, não tenho ninguém, não tenho família, não tenho nada. Então é possível que você venha fazer uma cura familiar em algum ponto da tua vida aqui, tá?
porque eu vejo mais contato, não necessariamente contato, mas aqui a estrela e o sol e os lírios, ele vem trazendo paz, vem trazendo uma energia feminina, né, de sustentação, de paz, de amorosidade, uma energia, os lírios eu associo muito à Nossa Senhora, traz muito essa energia materna, de acolhimento materno. Outras situações que eu vejo aqui, a gente vem aqui com o cigano e a cigana e a carta da estrela. Então eu vejo você buscando aqui, trazendo uma iluminação maior na tua mente, na tua vida, daquilo que você quer, daquilo que faz sentido para você na tua vida aqui. Eu vejo, mais uma vez, você cortando tudo aquilo que não faz sentido. Então esse mês você vai estar assim, ok, eu tenho medo de fazer essa mudança? Eu tenho, porque eu vejo muito medo aqui. Mas ao mesmo tempo eu vejo você fazendo, passando a tesourinha naquilo que tiver que passar e fazendo uma mudança. O bonito é que a carta do rato, ela cruza com a carta da foice e a carta da estrela. Ou seja, você não toma essa decisão do nada. Tá? Presta atenção, você não toma essa decisão do nada. Você acorda para a vida, você vai ser inspirado, ou você recebe, tem um sonho, ou você recebe aquele momento. Existem sim, tá? Principalmente quem tem o dom da clarisciência, as coisas funcionam assim. Eu sei que eu sei, eu não sei como eu sei, eu só sei que eu sei. É como se de repente você tá lá assim bonito fazendo e vem aquela ideia, parece que fez um download, pum, na tua cabeça. Alguns de vocês vão receber uma mensagem, uma intuição dessa forma. E de repente você fala, quê? Por que eu tô fazendo isso na minha vida? Acho que tá na hora de acordar, tá na hora de fazer uma mudança, tá na hora de despertar, tá na hora de seguir para uma próxima etapa, para um próximo caminho aqui. E você simplesmente acorda e fala, uau, isso já não faz mais sentido para mim. Vou fazer uma limpa. Vou passar o facão naquilo que eu tiver que passar o facão. Tá? Como que eu vejo isso aqui? Talvez nos primeiros 15 dias você vai estar mais preocupado em fazer essa limpa, passando o facão, entendendo que muita coisa já não serve para você. E você está despertando para uma nova fase na tua vida, uma mudança. E essa mudança pode ser mais ou menos repentina, mas não é. Internamente aquilo já estava sendo preparado de alguma forma, ou por você, pela espiritualidade. Mano, parece realmente que você vai fazer uma mudança da água para o vinho, porque você começa o mês de uma forma aqui, e eu sinto como se fosse um degradê, faço um corte na minha vida. Depois que eu fiz esse corte, a coisa muda completamente. E a gente fecha com o sol, o navio e a carta dos lírios, que vem trazendo paz. Sabe aquele momento que fala assim, eu vou fazer essa viagem, eu vou fazer essa mudança, talvez eu vou começar um ano sabático, onde eu vou viver aqui, mas eu tenho tanta leveza, eu tenho tanta paz, sabe, parece que aquela outra vida que eu deixei para trás era uma outra vida, e a partir de agora, é como se fosse um corte abrupto, minha vida vira de cabeça para baixo, para melhor, tá? E a coisa simplesmente começa a fluir para você. Mais uma vez, eu vejo muito forte uma mudança física, para a maioria de vocês, uma mudança física para algum lugar de sol, ou uma viagem, tá? Que vai fazer uma mudança, ou que vai trazer essa clareza, assim, vai ser tipo, pum, abrir os olhos de alguma coisa que eu não estava enxergando antes, e a partir de agora as coisas começam a caminhar com uma leveza incrível e muito maior. Essa mudança, ela é essencial na tua vida aqui. Sim, o que é? Ou uma mudança ou uma viagem. Você vai, se é uma viagem, você vai voltar dessa viagem assim, ó, com sangue no olho, determinado para falar assim, para mim já deu o que tinha que dar. Essa mudança pode ser, olha, na minha vida profissional eu entendi que era isso que estava me travando, eu estava fazendo meu negócio assim, daquela forma, chega. A partir de agora vai ser diferente. Você começa a mudar e dar aquela reviravolta e a coisa simplesmente começa a fluir como você nem sequer imaginava que poderia fluir. Ó, sinto até esse alívio. Parece que eu tô tirando um peso das minhas costas. Você vai sentir isso, tá? Tô tirando esse peso das minhas costas. Depois você volta aqui, me conta o que é, que eu fiquei curiosa. Conta aqui nos comentários, tá? Olha que linda, a esquizofrenia. A esquizofrenia, ela mostra que eu tô tentando agarrar duas situações ao mesmo tempo e eu acabo em cima do muro. Então minha vida fica travada, porque eu tô em cima do muro. Amigo, amiga, esse mês é o mês que você vai sair de cima do muro e você vai ter que tomar uma decisão. Pra direita ou pra esquerda, foda-se. Eu tô tomando uma decisão, minha vida vai ter que mudar de alguma forma.
E você vai escolher um muro. A partir do momento que você escutar a sua voz interior, o que a sua energia está falando para você? Tua energia, tua vida está dizendo alguma coisa para você aqui. Está falando, está na hora de mudar. E você vai começar a ter mais tempo para descansar, para aproveitar a tua vida. Coragem. O carro, ele traz movimento. Essa carta aqui é a carta do carro, tá? Não, perdão. Carta de número 8, arcano maior, é a carta da força. Coragem ou entusiasmo, tarô de Crowley. Coragem. Coragem para fazer essa mudança. Coragem para poder seguir adiante. Coragem para mudar. Tá na hora de trazer essa energia e fazer essa mudança que precisa de ser feita aí, tá bom? Quase esquecendo do seu conselho do céu, tá? Porque assim, o seu pensamento tem forma, tem cor e tem identidade, cuja essência pode curar ou destruir, dependendo da sua intenção. A pedra que vem para você é a azurita. Vamos ver qual que é o recado dessa pedra. Vem falando do sexto chakra. O sexto chakra é o chakra da intuição. Quanto mais você estiver conectado à sua intuição, trabalhando o seu sexto chakra aí, mais rápido você vai fazer essa mudança na tua vida, tá? O aparecimento dessa carta surge quando o aparecimento dessa carta surge quando o leitor precisa identificar velhos padrões e trazer à luz da sua consciência, pensamentos que estão no seu subconsciente. Mostra também a necessidade de direcionamento interior e aponta para a probabilidade de mudanças. Convida-o à meditação, abrindo a mente, limpando pensamentos desfavoráveis, uma vez que o mau pensamento é redutor em termos de inovação. A sua utilização promove o desenvolvimento da mediunidade e pode ser transmissora de mensagens durante o sono, quando usada no seu travesseiro. O nome da pedra é azurita, linda essa pedra, tá? E aí é isso. Se você gostou da leitura, deixa seu like, se inscreve no canal, curte e compartilha o vídeo. Se você quiser uma consulta particular exclusivamente com a sua energia ou um processo de hipnoterapia para te ajudar a livrar dos seus medos, das suas ansiedades, curar os seus traumas, fazer com que a tua vida dê aquela guinada, tá? Porque a hipnoterapia, ela vai direto na fonte, cura aquilo que você está anos e anos tentando trabalhar e não está conseguindo. Só se você já tentou de tudo e não conseguiu, quer passar por esse processo de hipnoterapia, tem o link na descrição do vídeo. Vai lá, portaldosol.com.br. Forte abraço e fui!